Ver se eu tô olhando pro lugar certo nesse momento. Não, você tem que olhar sempre pra Tô cá, olhando amor. pra luzinha verde ali, ó. Não é a luzinha, não. É esse buraquinho aqui, ó. Ah, olha só. Uai, será que é a luzinha verde ou é o Ó, tô buraquinho? olhando pro buraquinho, veja. Agora eu tô olhando pra luzinha. Gente, digam aí. É pra gente olhar, ó. Nós vamos olhar pro buraquinho e vocês me digam se a gente vai estar olhando pra vocês. Olha pro buraquinho. Agora a gente vai olhar pra luzinha verde. O que é melhor, gente? O buraquinho ou a luzinha verde? Vocês avisem aí. Hoje eu trouxe o Biano, vocês estão pedindo, cadê o Biano, cadê o Biano? Tá aqui o Biano. Bem-vindo, Biano. É sempre um prazer vir aqui, poder divulgar alguma coisa, uma ideia, uma leitura, falar com vocês e também estar com você. Obrigado. Eu até esqueço as coisas que eu vou falar quando eu tô com você, amor. Não se importe, eu também esqueço. Ah, beleza. A gente veio falar das nossas leituras do mês de junho. Lemos muita coisa boa. Eu vou falar um pouco das minhas, Biano vai falar das dele, e a gente leu um livro em comum. Livro esse que eu li ontem. Eu acordei, tive uma insônia, eu li da 1h30 às 4 da manhã, eu li esse livro. E hoje de manhã eu mostrei o livro pro Biano, Biano catou e leu o livro inteiro, ainda veio aqui pro computador pesquisar coisas do livro. Nós ficamos doidos com o livro, esse eu vou deixar pro final, tá? Então eu vou falar para vocês, eu comecei o mês lendo essa obra aqui do Newton Rezende, chamada Fantasma. Um escritor contemporâneo incrível. O Newton Rezende, gente, ele é de Maceió. Olha que edição linda, linda, linda. Saiu pela editora Trajes Lunares. Gente, sabe o que me deu a sensação esse livro? Me deu a sensação de quando eu li Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é muito louco. É uma história de fantasma. Aqui, resumindo, é um livro contado em primeira pessoa é um livro contado em primeira pessoa por um fantasma que habita o quarto de uma hospedaria. Gente, mas é tão poético, é tão interessante, mas não é um livro fácil, não é um livro que ele vem te entregando tudo, não. Eu acho que, inclusive, você ia gostar bastante desse livro. Ele tem uma subjetividade que é pesada e é muito sofisticada também. Ele é um professor de Maceió, um professor incrível. Inclusive, eu tenho uma paciente que, quando eu mostrei esse livro aqui lá no Instagram, ela veio comentar comigo, depois falou comigo numa sessão que foi o melhor professor que ela já teve na vida. E é uma pessoa que também é professora e que é uma super professora. Então, ó, vale a pena, gente. Amor, põe aqui do lado, por favor. Sim. Outro que eu li foi esse daqui, inclusive eu mostrei para vocês falando que era uma boa obra para começar Dostoiévski, que foi o Noites Brancas. É uma leitura rápida, li nessa brochura da Penguin, fantástico, porque é um livro de linguagem acessível, simples, mas que também te apresenta já aquela melancolia, aquele peso do Dostoiévski. Acho que é uma obra excelente para adentrar o Dostô. Sim. Quer falar um do seu, Sim. amor? Eu li poucos livros, mas livros assim bem densos e fortes, enfim. Mas você não lê, você estuda, né? É diferente de mim. Tem uma diferenciação. Eu quase sempre estou lendo, fazendo marcações, anotações, enfim, e quase sempre eu uso isso para escrever artigos, teses e assim sucessivamente, né? Mas esse é um livro do Michel Foucault, né? Um filósofo muito lido, muito comentado. Esse é o Arqueologia do Saber, aí o Foucault daí dos anos 60, né, do fim dos anos 60, publicado pela Forense Universitária, e aqui ele está discutindo basicamente uma coisa que persiste na obra do Foucault, né, que práticas discursivas relacionadas a práticas de poder,
como a ciência vai se construindo através dessas práticas discursivas e ela vai se tornando também uma prática de poder. Isso vai desembocar depois num outro Foucault que vai falar mais de relações de poder. Então esse livro é uma brochura bastante simples, que segue aquela velha tradição das páginas brancas que a Laura tanto critica, né? E ele foi traduzido pelo Luiz Felipe Baeta Neves, né? Uma tradução direta do francês, uma tradução muito boa, ao que me parece. Você gostou, amor? Gostei desse livro e, na verdade, eu gosto do Foucault e tenho uma relação com Foucault desde a época da graduação. Depois eu fiz disciplinas do Foucault, já no doutorado, eu fiz disciplina, escrevi um trabalho de curso sobre Foucault. Eu gosto muito do autor, gosto muito da maneira com que ele aborda. O Foucault tinha uma mente assim brilhante, uma memória, né? O Foucault escrevia as aulas dele e deixava os escritos em cima da mesa, está lá nos Ditos Escritos, que é uma outra obra dele, e ele de memória ele falava tudo aquilo que estava escrito, né? E ele é considerado, ele tem uma verve anarquista e tal. O Foucault era um anarquista nas ideias, mas ele era alguém extremamente sistemático que produzia obras incríveis como Arqueologia do Saber. Que massa! Beleza. Acho que pode pular, amor, por favor. Sim. Li também um livro de poesia que me foi dado pela lindeza da Lorena Jabor. Um beijo para você, Lorena, nós amamos você. Lorena vive mandando presente para mim, pro Biano, nós somos doidos com a Lorena. Da Cláudia Quintana, gente, que é aquela médica paliativista, eu ia falar paleontologista, paliativista, médica que trabalha com cuidados paliativos, uma mulher fantástica, que escreveu muitos livros a respeito da morte, do morrer, do processo de luto. E aqui, como não poderia ser diferente, toda aquela sensibilidade dela trazida para a poesia, num livro muito, muito bacana, que tem também fotos dela. Muito legal. Saiu pela editora Scortetti. Esses dois Cs aqui fala ti, né, amor? Scortetti. Sim. Muito, muito bacana. Li também, gente. Nossa, esse aqui eu li e eu terminei de ler ele ontem, de lê-lo ontem. Anne Brontë, A Inquilina de Whitehall Hall. Nessa edição dos clássicos da Penguin, brochura deliciosa para a gente conviver com ela. Passei, acho que umas 2 semanas com essa obra, que eu fiquei encantada. Como que uma mulher, nessa época, ela faz esse livro, que é uma denúncia sobre a disparidade de direitos femininos e masculinos. Gente, é assim que você não dá para acreditar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de maridos e também mulheres mais detestáveis da literatura. E o marido que tem aqui dentro vai entrar. Porque olha o sujeito insuportável, quem leu sabe. Amei demais esse livro, gente. É um livro com uma pegada feminista, tão assim, bem escrito. E é muito legal, porque é em primeira pessoa, uma pessoa escrevendo uma carta para outra, contando essa história, e dentro dessa história tem um diário dessa mulher. Então é metalinguagem em cima de metalinguagem, com diário, com romance epistolar junto. Imperdível isso aqui. Bom, próximo meu é um livro chamado Em Um, com o Impulso. Esse nome, inclusive, o autor, que é o Vladimir Safat, diz que se inspirou no trecho de um poema da Sylvia Plath. Eu esperava muito esse livro, publicado pela Autêntica, porque aqui tem uma tese que é muito próxima do que eu escrevi, defendi na minha tese, né? Na verdade, o autor desse livro, a gente é muito ligado porque a gente estuda os mesmos autores. Inclusive ele participou
da minha banca de qualificação, que a gente levou um susto até na época, né? Nossa! Eu estava discutindo com a minha orientadora quem ia para minha banca, e aí ela nem passou o nome dele pela minha cabeça. E aí um dia ela me manda um e-mail e fala assim: eu convidei o Vladimir Safatli, que é essa figura aqui, um intelectual público bastante conhecido, né? E ele topou. E aí estava eu na banca com ele, foi muito bom, porque ele deu boas dicas, a qualificação, a tese ainda não está terminada, né? E desde antes eu acompanhava os trabalhos dele, e esse livro especialmente, ele discute estética geral e especificamente estética da música, no sentido de tentar entender o que a obra de arte pode nos dizer, no sentido assim, de como podemos nos organizar socialmente no sentido de realizar transformações, né? Então, e aqui ele retoma o romantismo, né? E diz que nós somos esse modelo de arte que articula possibilidades de mundos, é uma dívida que nós temos com o romantismo, tanto com a arte romântica, a literatura e com a música, enfim. E é uma obra que ele prometeu soltar ainda, porque está aqui escrito como bloco 1, né? Ele pretende soltar os 2 outros blocos, né? Inclusive, ele vai discutir a arte brasileira nesse contexto, né? Assim, a capacidade, as possibilidades revolucionárias da arte, e nesses outros blocos vai sair uma sobre a arte brasileira. Quem deu de presente para você? É bom lembrar, esse livro eu ganhei de presente, né? Foi um dos presentes da Laura de aniversário, né? Daqueles muitos presentes que inclusive foram mostrados aqui, né? Quando ele lançar o outro já tá garantido, é parte do presente. Puxa, aí, ó, tá vendo? Saímos ganhando. Gente, li também, esse daqui eu não vou falar muito para vocês dele, porque eu fiz um vídeo especificamente para ele, porque é uma epopeia, assim, imperdível, um classicão de Herman Melville, Moby Dick ou A Baleia. Li nessa edição da 34, Biano acompanhou, como que eu fiquei doida com isso aqui quando eu tava lendo, como foi imersivo. Gente, aqui é a história de uma vingança, onde um capitão, ele perde a perna numa das suas caçadas a essa baleia, que é uma cachalote branca, imensa, gigantesca, e aí, a partir disso, ele vai empreender uma busca desenfreada, carregando mundos e fundos atrás, gente, de uma reparação para um ego ferido, que é uma lição para todos nós. O livro é isso e é muito mais do que isso, é uma coisa impressionante, eu acho que não dá para passar sem ler. Uma vez na vida, tem que dar uma olhada nisso aqui, porque é uma experiência incrível. Li também, esse daqui eu recebi e já li, que é ele é um filósofo e educador francês, o Oscar Benifrier, e o Jacques Depré é o ilustrador. É bem bacana, assim, os livros que eles editam são livros bem filosóficos e didáticos. Nesse daqui ele trata da questão de Deus e as várias possibilidades de pensamento, de sentimentos a respeito dessa questão. Não foi o livro que eu mais gostei dele, mas é um livro ok. Dei 3 estrelas, porque eu acho que essa questão, assim, tem muita coisa para ser dita sobre essa questão, mas acho que o básico está aqui. Saiu pela Autêntica. Bom, e por último do mês... Não? Não. Esse é o penúltimo, porque o último foi o que a gente leu em conjunto. Desses 3 que eu li sozinho, não li junto com a Laura, eu trouxe o Introdução à Dialética, publicado pela editora Unesp, do Theodor Adorno, que é o autor que eu estudo há muitos anos. Na verdade, trata-se de uma releitura, porque eu li ele
em língua estrangeira, essa primeira publicação que tem em língua portuguesa, e essa eu quero ressaltar uma tradução brilhante aqui do Éric Calheiros de Lima, também um estudioso do autor, um estudioso de filosofia, que não só coloca assim, ele faz uma introdução muito geral a respeito da dialética. Se a gente pensar a dialética no mundo ocidental, na filosofia ocidental, ela começou lá na Antiguidade Clássica com Heráclito, depois passa por Platão, e aqui ele trabalha basicamente a dialética a partir de Hegel, né? Hegel passa pelo jovem Marx e chega no projeto do próprio Theodor Adorno de uma dialética negativa, né? Uma dialética que propõe figuras irreconciliadas, que é uma discussão muito grande, que eu também trabalho na minha tese. Mas eu adorei essa tradução. As notas de rodapé extremamente ricas, explicativas, e essa é uma coleção também da Unesp, né? Na verdade, a Unesp está publicando uma série de livros do mesmo autor, tem a capa bastante parecida, dessa cor. E esse não é a página branca, esse né? não é a página branca, Tá a Unesp muito está bem tendo esse feito. cuidado. Esse Incrível. tá muito, é um livro sem orelhas, assim, um livro mais simples. Um livro Van Gogh. Até muito parecido, inclusive, com a coleção do original. Uma das coleções Theodor das obras completas do Adorno no alemão é bem parecido, inclusive essa cor aqui, né? Mas essa é uma série de traduções que eu gosto muito, assim, tem uma texturinha gostosa, pelo menos aqui nas letras escritas, uma lombada interessante. Você vive com esse autor ali na sua mesinha de cabeceira, né, amor? Sempre. Porque o autor que eu escrevo sobre ele, publico artigos, enfim, né? Então ele vai e volta, e sempre estou lendo comentadores dele também, né? Para estar inteirado do estado da arte, né? Isso é uma coisa importante. Amor, você tá olhando para você, é que a gente sempre esquece, né? Eu não esqueço mais não. Eu esqueço quase sempre. Agora eu vou falar... Desculpa, eu te interrompi, você acabou? É isso. Uhum. Então agora eu vou falar do livro que eu li hoje de madrugada e que hoje de manhã o Biano leu, que eu fiquei apaixonada. Apaixonada, de Perry Smith. Um livro dos dias, saiu pela Companhia das Letras. Gente, que livraço! Ela vai seguindo as datas do ano, vai seguindo o calendário anual corrido, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e ela vai trazendo, gente, eu nunca vi num livro tantas pessoas que eu amo. Uhum. É o Walt Whitman, é Hermann Hesse, é Virginia Woolf, é Bob Dylan, é John Baez, é um negócio, gente. A impressão que eu tive é que eu estava conversando e me deliciando sobre literatura, arte, fotografia com uma pessoa da minha geração, que a gente tinha gostos muito parecidos, e enfim, e também ela traz aí algumas pessoas bastante inusitadas, assim como um artista de língua alemã que eu gosto muito, que é o Joseph Beuys. Depois tem o Samuel Beckett, e junto com isso tem o Kurt Cobain do Nirvana, e assim, era alguém muito versada. O Arthur, do lado do Arthur tá o Werner Herzog, né, bem aí do lado, né, que é um cineasta incrível. Então parecia que era alguém assim muito que viveu a segunda metade do século XX e o início do XXI, assim, que conhecia muita coisa sobre música, cinema, arte. Virou meio um almanaque cult, né? Exato. Gente, vocês vão amar isso daqui. É delícia demais. E a facilidade da leitura se dá porque pode parecer assustador, porque eu peguei o livro de manhã e na hora do almoço eu terminei, porque basicamente é um livro de imagens, fotografias, né, e legendadas. Então... Era o Instagram dela. Sim. Era o Instagram dela, e como ela é fotógrafa, né, aí ela tirava as fotos e colocava a legenda. Gente, perfeito, uma delícia. Amor, agora você vai ter que passar por uma aprovação. Claro. Eu tenho mostrado os perfumes que eu tô usando, o perfume que eu uso no dia, que eu vou fazer o vídeo. E hoje eu tô usando o Fantástico Circo da Granado,
que é, gente, um trem tão gostoso, tão gostoso. É uma lavandinha, traz uma sensação assim de conforto. Quando meu pai faleceu, eu fiquei mais ou menos uns 15 dias só usando essa colônia, porque ela me trazia esse conforto. Ela parece assim um algodãozinho egípcio de milhões de fios, aquela coisa super confortável, deliciosa. Tem uma lavandinha aqui muito boa. Fala se tá ficando cheiroso. Tem um cheiro diferenciado aqui. Olha, é uma lavandinha, não parece um edredomzinho, aqui tá uma soando coisa... muito suave. É muito suave, parece assim uma canção de ninar, sabe? É um perfume que poderia ser quase um perfume para nossa criança interior. Olha que lindo que é. E é isso que eu tô usando hoje. Biano tá usando algum perfume? Não. Obrigada, amor, por ter participado. Se vocês gostaram da participação do Biano, deixem aí que eu trago ele de volta, tá? Um beijo para vocês e até de repente. Grande beijo, muito grato e até mais.